Agora eu vou trazer para você informações de um diálogo que aconteceu em uma sessão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o TCM Pará. Nesse diálogo, os conselheiros conversam a respeito do IPMB, que é o Instituto de Previdência do município de Breves, e eles apresentam números exorbitantes, informações impressionantes sobre o rombo no Instituto de Previdência, que deveria ser a garantia de aposentadoria dos servidores do município de Breves. Segundo os conselheiros, o valor aí que falta ser repassado, mas que já foi descontado dos servidores, ultrapassa a casa de 250 milhões de reais. Eu vou te trazer um trecho aqui na tela do balanço com exclusividade. Tirar só uma dúvida com o conselheiro César, que não diz respeito às falhas elencadas, mas como é Breves, eu sei que tem um problema com relação à questão dos encargos patronais. Eu tenho umas contas de Breves que são dependentes também dessa negociação de débitos previdenciários, por isso que eu queria saber, Vossa Excelência ficou de chamar inclusive o prefeito para ver essa situação. Esse de Breves existe um levantamento de dívidas acumuladas com o Instituto. Aí então, em 10 milhões, atual, Vossa Excelência fez o levantamento... Só em 2021, né? Mais um levantamento do tribunal ainda, que está em fase de instrução. A minha está em 8, a minha que estava em 8. Aponta, conselheiro Daniel, salvo o melhor juízo, um déficit do Instituto de mais de 250 milhões. Né? Mais de 250 milhões ao longo aí de vários anos. Nós tivemos até um alerta ao prefeito de que é necessário que se faça, possivelmente, uma composição de dívida com o Instituto, com base, inclusive, em legislação que tem que ser aprovada pela Câmara Municipal. Ele só fez uma referência que 250 milhões em 240 meses, que seria o prazo máximo, daria mais de 1 milhão por mês, o que seria, nas palavras deles, inviável ao município. Mas nós alertamos que é necessário que se faça algo, inclusive eu não trouxe ainda as contas a julgamento, aguardando uma manifestação do município quanto a essa negociação. De pessoal de Breves, salvo melhor juízo, no último ano de gestão foi de 80%, mas isso se justifica pela parte patronal dos aposentados, que ele tem que suprir, ele tem que aumentar a alíquota do patronal, ele tira do recurso dele, porque hoje a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal já inclui a parte previdenciária. Antigamente eram as recolhidas, agora são exatamente as que são recolhidas ou não. Então não tem, o cálculo tem que ser feito como era feito antes, né, da interpretação que nós demos e que alguns tribunais deram de 2017 para cá. A continuar assim, né, eles vão ter a conta reprovada. Se não faz a negociação, vai continuar tendo que retirar do tesouro para pagar os aposentados, e isso conta para efeito de cálculo. Ao passo que, se ele repassar os aposentados todos para o Instituto de Previdência, através de um acordo, ele retira, creio eu, que isso sai do cálculo da folha de pagamento dele. Nós fizemos a recomendação de que ele fizesse urgentemente um estudo, inclusive de ordem legal, para verificar que tipo de negociação de parcelamento pode ser feito, tanto para atender a legislação, tanto para recompor o Instituto, mas também que não inviabilize o município. É uma questão que vai acumulando e uma hora essa bomba explode no colo de quem estiver de plantão, né? Eu acho que um erro que tem sido cometido por Breves é que, se você tivesse recolhendo o atual, pelo menos, você estaria diminuindo esse estoque de dívida que está sendo gerado. Então, como não há recolhimento para trás, eu também não recolho o presente. E aí, cada vez mais, você vai chegar em números como esse, que eu preciso até esclarecer melhor com o nosso grupo de URPPS. Acho que uma das soluções seria uma intervenção nossa, no sentido de que o atual seja recolhido integralmente para começar. Num caso deste aí que Vossa Excelência fez referência, se ele tivesse recolhido todo do exercício, talvez nem tivesse entrado no radar do órgão técnico. Ia verificar que não houve irregularidade, talvez ele nem estivesse, né,
chamando tanta atenção. Então, eu acho que um passo é, o atual tem que ser recolhido integralmente, não tem justificativa para que isso não aconteça, e tratar esse passivo que precisa ser tratado. Essa discussão, esse diálogo dos conselheiros, ela foi bastante longa, a gente tem na íntegra aqui, e aponta realmente a preocupação dos conselheiros quanto a essa situação de Breves. 250 milhões de reais é o rombo, para não chamar de roubo, é o rombo que o Instituto de Previdência do município de Breves tem. Ou seja, está faltando no caixa do Instituto de Previdência essa bagatela de 250 milhões. E como foi falado aí pelo conselheiro, o Sérgio Leão, que o problema também está em não repassar atualmente o que está sendo arrecadado. Porque continua formando essa bola de neve. Se hoje o município de Breves já deve aos aposentados 250 milhões, se continuar desse jeito, com essa irresponsabilidade, com essa falta de comprometimento com os servidores públicos, daqui a pouco o valor está em 300. Daqui a pouco o valor está em 350 milhões e vai ficando cada vez mais inviável se pagar. Agora, uma pergunta que eu faço à nossa população e que eu transmito para você: se o dinheiro foi descontado dos servidores lá no contra-cheque, se você que é servidor da prefeitura, olha lá o seu contra-cheque, tem um valor lá de desconto que vai para o IPMB. Se o valor foi descontado do seu contra-cheque, você está pagando mensalmente, e esse dinheiro não está indo para o IPMB, eu te pergunto, quem está com esse recurso? Para onde esse dinheiro, que é garantia de direitos dos aposentados, pensionistas, do IPMB, para onde esse dinheiro está indo? Quem é que está sendo beneficiado com esses 250 milhões de reais? Não serei irresponsável de acusar aqui, de forma antecipada, mas eu espero que a Câmara de Vereadores possa fazer um levantamento e apontar para a população para onde está indo todo esse montante de dinheiro. Meu amigo, 250 milhões de reais. É o orçamento que municípios inteiros, como o Melgaço, têm para administrar o município o ano inteiro. Municípios como Portel, como Bagre, é o mesmo valor praticamente que esses municípios aqui ao redor têm para gerir toda a máquina pública, educação, saúde, infraestrutura. E a gente fala de 250 milhões que simplesmente não foram repassados para o IPMB, mas que o valor foi descontado do servidor lá na ponta, ou seja, o servidor já pagou. Teve no final do ano o aumento definido pelo prefeito Charão, em que o servidor teria de pagar um pouco mais para o IPMB. E agora vem o conselheiro Sérgio dizer que nem esse valor, que já foi aumentado pelo prefeito Charão, está sendo repassado para o Instituto. Ou seja, o montante de prejuízo continua crescendo, cada vez maior. É uma situação preocupante. É uma denúncia muito séria que pode eventualmente levar à prisão de pessoas, porque a gente está falando de dinheiro público, de dinheiro de aposentados, meu amigo. Duas coisas que nenhum ladrão poderia fazer: era roubar criança e roubar aposentado, roubar idoso. Porque quando você desvia dinheiro da educação, você está roubando as crianças, roubando o futuro delas, a infraestrutura, a qualidade da educação. Quando você rouba um instituto de previdência, você está roubando aposentados. Pessoas que trabalharam a vida inteira para garantir um município melhor, uma cidade melhor. E infelizmente, isso aqui não é o que estou falando. Você está vendo aqui conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará falando sobre um prejuízo milionário.
milionário que a nossa população está tendo. É algo preocupante, espero um posicionamento da Prefeitura de Breves, estamos aqui de portas abertas, vocês podem emitir nota, mandar o representante, a gente vai abrir aqui a oportunidade, até se for ao vivo, para a gente conversar sobre isso, mostrar a verdade à população. Não temos medo da verdade, meu amigo. Estamos aqui abertos. Se o nosso querido Instituto de Previdência quiser mandar alguém para falar, nós estamos aqui aberto ao vivo, 12h43, amanhã, 10 para o meio-dia, estamos aqui no ar, de portas abertas. Não temos medo nenhum de falar a verdade, porque é isso que a gente traz todos os dias aqui na tela do Balanço Geral.